Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Hoje venho aqui mais uma vez nesse vídeo dar continuidade a essa série que estamos aí trazendo nesse canal. Para você que não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vamos dar continuidade a essa palavra. Qual que é o intuito dessa série? Te mostrar, mulher, o poder que você tem. Nesses primeiros vídeos que eu tenho trago aí para vocês, eu estou falando de mulheres que usaram o poder que elas têm, poder de sedução, poder de atração, né? O poder que Deus deu a todas as mulheres, mas há mulheres que usam de uma forma errada, né? É influenciada por Satanás para destruir mesmo a vida do homem. E assim também nós mulheres, que somos as mulheres sábias, virtuosas, eu creio nisso, você que está do outro lado aprendendo do Senhor, é essa mulher separada por Deus para uma grande obra nessa terra, e você começa a fazer o propósito, a cumprir o propósito que Deus te deu dentro do seu lar. Primeiro lugar, que é a nossa missão, é edificar o nosso lar, edificar a nossa casa, fechar as brechas para que Satanás não venha ter acesso para destruir a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, porque uma coisa depende de outra, não é verdade? Então nós sabemos aí que o mundo jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor, mas nesses últimos tempos o negócio tem ficado cada vez pior. Tudo isso com o cumprimento da palavra. E nós vemos aí mulheres usadas por Satanás que não tem medo nenhum de estar transgredindo a lei do Senhor, de estar deturpando a palavra do Pai, e influenciando de forma incorreta, levando mulheres, adolescentes, mulheres já formadas a uma certa destruição. Tudo isso porque Satanás sabe que o que Deus faz é bom, perfeito e agradável, como diz a palavra dele. Quando Deus criou o homem e a mulher, fazendo aí a instituição, família, não é verdade? Ele colocou tudo de uma maneira que houvesse harmonia, houvesse paz. É óbvio que sempre teremos algumas dificuldades, faz parte. O nosso próprio Senhor Jesus nos disse isso, né? No mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci. Então, quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor está sujeito a passar por todas as coisas enquanto nós estivermos aqui nessa terra. O nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que vem nos buscar. Ele foi preparar lugar para nós. Ele está chegando, está muito perto a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto estivermos vivendo aqui na terra, não podemos esquecer que somos corpo, alma e espírito. Precisamos buscar em primeiro lugar as coisas celestiais, em primeiro lugar o reino do Senhor Jesus, mas as demais coisas Ele vai nos acrescentar, como diz a palavra. E nós temos que entender que enquanto estamos aqui na terra, somos alma, corpo e espírito. E precisamos sim nos preocupar com as coisas da terra. Estamos aqui. Vivemos como qualquer outra pessoa. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, vive na terra usufruindo daquilo que Deus nos deu e passando por todas as coisas que tivemos que passar. A diferença é que aquele que serve a Deus tem um Deus vivo, o Deus poderoso conosco, nos ajudando, abrindo caminho, nos dando sabedoria, nos dando visão. E Ele nos deixou aqui a nossa bússola, né? Está aqui a palavra do Senhor, que é o nosso direcionamento. Então nós não somos guiados pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam, por essas situações todas aí que vemos, né, nesse mundo, não é verdade? Nós temos que ver se está de acordo com a palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra de Deus, então nós vamos fazer, porque nós queremos agradar o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero dar continuidade na palavra e eu vou falar hoje sobre Sansão. Sansão, um homem que também tinha o Espírito de Deus. Um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Antes de começar a falar sobre Sansão, eu quero deixar para vocês uma palavra que está em Deuteronômio 7, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Quando eu disse aí em alguns vídeos anteriores que sempre nós vemos na palavra do Senhor Deus alertando o povo de Deus, alertando os homens acerca de não se misturar com mulheres pagãs, mulheres que servem a outros deuses, porque essas mulheres com certeza têm o poder de influenciar de uma forma incorreta. E muitas vezes quando um homem de Deus é lançado por uma mulher dessa, ele cai. É muito difícil, sabe? É mais fácil uma mulher dessa influenciada por coisas malignas destruir um homem de Deus do que ao contrário. Porque a mulher, quando ela tem a palavra, quando ela sabe o caminho, quando ela busca a Deus, ela é mais forte, mais firme. Nós não temos essa fraqueza que o homem tem. Como eu disse já em outros vídeos, eu não estou aqui para defender o homem, nada disso. O que eu estou fazendo aqui é trazendo a palavra para que você, mulher, possa entender
Mulheres têm característica que Deus deu e homem também, e nós temos aí algumas coisas que nos diferencia do homem. Então nós temos sim um poder, uma graça muito grande dada por Deus. Satanás, como eu disse, vem aí deturpando tudo, falando para essas mulheres, ensinando elas que elas têm que lutar por isso, têm que lutar por nada disso. Deus já nos deu. O que nós precisamos saber é usar essa graça que Deus nos deu. Essa força, uma força que nós sabemos muito bem que o homem tem a força física. E isso não tem como discutir. Um homem é mais forte do que nós para determinados serviços, para determinadas situações, não é verdade? Então isso não quer dizer que nós mulheres somos fracas. Mas, no entanto, nós somos muito mais fortes no que diz a aguentar situações, a passar por problemas, a ter aquela visão de entender o que está acontecendo, a ser sensível à voz do Espírito Santo. Observa você dentro de uma igreja que com certeza a igreja tem mais mulheres buscando a Deus do que homens, porque nós mulheres somos emotivas, nós mulheres somos abertas, sabe, às coisas de Deus, nós nos entregamos mais na presença do Pai. Os homens são mais resistentes, os homens são mais racionais, entende isso? Então, por isso que há muito mais mulheres servindo a Deus do que homens, né? Mas os homens de Deus, aqueles que são escolhidos para uma obra, ele tem que estar atento, porque nós como mulheres, se nós não sabemos usar aquilo que Deus nos deu, nós destruímos um homem. Assim como se nós sabemos usar aquilo que Deus nos deu, nós exaltamos um homem, nós fazemos esse homem crescer. Nós estamos ali como auxiliadora. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois que ele criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Falemos assim uma auxiliadora, uma companheira, e assim ele nos criou. E quando ele nos cria, ele coloca tudo aquilo que estava faltando no homem. O homem, como eu já disse aí, é aquela parte da provisão, ele vai prover, ele vai cuidar, ele vai correr atrás. Ele está ali fazendo um dos mandamentos que Deus disse para ele. Homens, amai a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então ele vai nos amar. E nós mulheres, como nosso Deus nos disse, para que nós possamos ser submissos ao homem. Por que ele falou para nós e não para o homem? Porque se nós não formos submissos ao homem, nós apagamos esse homem. Nós vamos lá e vamos mandar, vamos comandar, e o homem vai ficar apagado, vai ficar destruído, porque nós conseguimos tirar dele aquilo que é importante para ele, que é o respeito, que é a autoridade, entende? Que Deus deu, não foi nós que escolhemos isso, tá bom? Então muitas vezes nós ficamos lutando contra isso, né? Não, eu vou bater de frente com o homem, eu vou mostrar que eu posso mais, não precisa nada disso. Observa que o homem, ele é tão mais sábio que nós nessa parte, que ele não fica medindo força com nós. Geralmente é a mulher que quer mostrar, olha, eu que mando, vai ter que ser dessa forma. Não, tenha sabedoria. Mulher, se você tiver sabedoria e usar o poder que Deus te deu, você vai ter tudo o que você desejar desse homem, entende? Então apenas tenha sabedoria no falar, sabedoria na hora de dar ali um conselho. Deus te criou para isso, mulher, para edificar a sua casa. Você tem competência, capacidade para isso, porque foi Deus que te deu. Então vamos lá, eu quero deixar para vocês aqui alguns versículos que está em Deuteronômio 7, do versículo 1 até o 4, para vocês entenderem aqui o que eu disse quando o nosso Deus sempre fala, né? Falava ali para aqueles homens não se misturar com essas mulheres pagãs, né? Demonstrações contra infidelidade. Vamos lá, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduziu na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus e os cananeus, e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa vos destruiria. Olha só que interessante aqui, nesse versículo 3. Como eu disse, esse povo aqui, Deus está falando que vai dar aquele povo inimigo na mão deles. Entende isso? O povo de Deus. E ele está dando aqui nessa palavra um conselho para que não se misture com esse povo pagão, esse povo que serve outros deuses. E é interessante que no versículo 3,
E no versículo 4 ele diz bem assim, olha que interessante: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não dará tuas filhas seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Olha que interessante. Deixa bem claro, pois elas fariam, né? Eles não aqui na palavra está falando, pois eles fariam desviar suas filhas, porque eles sabem muito bem que nós mulheres somos destemidas. Quando nós sabemos de algo, quando nós estamos numa direção, é muito difícil nos desviar. Mas o homem, quando ele cai na graça de uma mulher, e essa mulher é uma mulher perversa, uma mulher influenciada por Satanás, sinto muito te dizer, o homem cai. Então está bem claro aqui na palavra, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Nós temos esse poder de convencer o homem. Ainda que esse homem conheça a palavra, é um homem destemido, é um homem cheio da graça de Deus, quando ele cai na graça de uma mulher perversa, uma mulher influenciada por Satanás, ela consegue convencê-lo. Então vamos lá, e hoje eu quero falar com vocês sobre Sansão. Eu vou estar trazendo para vocês aqui, acho que mais um vídeo falando sobre uma mulher que usou o seu poder de uma forma incorreta e destruiu um homem de Deus. Então hoje eu vou falar para vocês sobre Sansão. Para vocês terem um pouquinho de noção quem é Sansão, um anjo apareceu para a mãe de Sansão dizendo que Deus daria um filho a ela. Esse filho seria Nazireu, ou seja, um homem separado para uma grande obra, né? Para destruir ali os inimigos do povo de Deus. E Deus disse para ela não colocar navalha nos cabelos de Sansão, porque dali vinha uma força, era algo, um mistério que Deus tinha com Sansão. Quando então, vou ler aqui para você no versículo 6, diz assim, ó: então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem lhe me disse o seu nome, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. E agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então esse rapaz, essa criança, né, que foi ali concebida por essa mulher, vem aí com um propósito, com algo a realizar, né, um chamado de Deus. Observamos então que no versículo 4, vamos já partir aí, Sansão já cresceu, Sansão se torna esse homem forte, destemido, um homem escolhido por Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus na sua vida. Observamos então que aí começa a queda de Sansão. Sansão se torna um rapaz e já começa a ir para um caminho que não daria nada certo no final da vida dele. Observamos que Sansão deseja se casar. Vamos ler aqui no capítulo 14, versículo 1, que diz assim, ó: casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tima. Vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, tomai, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Então observa que Sansão já começa a ir para um caminho errado, né? Ele poderia buscar ali mulheres, uma esposa, dentre o povo dele, o povo de Deus, mas ele quis uma mulher lá dos inimigos, os filisteus. Então acontece que aqui já começa a dar tudo errado. Ele vai até ali, ele faz ali toda aquela preparação para o casamento, depois ele volta para sua terra, e quando ele volta lá, aquele pai havia pegado aquela esposa e dado a outro homem, e ali oferecia uma outra mulher mais nova, e ele ficou muito furioso. E ali já foi se acendendo a ira em Sansão, para começar a uma guerra, né, combater aquele povo devido a essa situação. Vamos lá agora, vamos ler em 16, no versículo 16, no versículo 1, só a parte B que diz assim, ó: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então observa que Sansão já está tendo aquela queda, né? Já está abrindo espaço, já está abrindo brecha para a destruição da sua vida. Observa que um homem e uma mulher de Deus, quando está no caminho certo, servindo ao Senhor, buscando agradá-lo, ele tem que caminhar na direção correta. Então ali ele vai ter os seus objetivos alcançados, vai receber a graça de Deus. Mas quando começa a se desviar para um caminho tortuoso, com certeza o final não será bom. E assim aconteceu com Sansão. Vamos ver agora no versículo 16, 4. Quando ele conhece Dalila, olha só, Sansão é traído por Dalila. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, no versículo 4, ele já conheceu Dalila e já se afeiçoou a ela. E aquela mulher já começa ali, convencê-la a contar os seus segredos. E muitas vezes ele
foi enganando Dalila. Dalila queria saber qual que era o segredo dele ser tão forte, assim, tão destemido. Toda vez que ele ia ali combater os seus inimigos, ele vencia. E ali aquele povo de Dalila começou a convencê-la, a persuadir Sansão, descobrir qual que era o seu segredo. E uma dessas vezes, eu não vou ler tudo porque o capítulo é grande, mas uma dessas vezes Sansão vai falando para ela coisas que não eram reais, né? Estava mentindo para ela. Vamos observar aqui no versículo 11, ele diz assim, ó, ele lhe disse, se me amarrares bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe, os filisteus, vem sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços com um fio. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Observa que Sansão está tão assim envolvido por aquela mulher, ele descarta, ele ignora o fato dessa mulher tá enganando. Ele conta para ela algo que não era real, ela conta aos seus inimigos que vêm contra ele. E observa que mesmo assim ele está tão envolvido por essa mulher que ele já não está mais raciocinando. Observa isso. Olha o poder que uma mulher tem sobre um homem. Um homem escolhido por Deus, um homem forte, um homem guerreiro, um homem que sabia quem era Deus. Mas envolvido por essa mulher, ele começa a ir numa decadência total até o momento da sua destruição. Vamos ler agora, ainda no capítulo 16, no versículo 15 e 16. Olha só, Dalila já começa a ir até mesmo por aquele lado emotivo. A mulher tem esse poder também, né? Começa a chorar. Um homem, quando vê uma mulher chorando, ele se derrete. Se ele ama essa mulher, ele se derrete. É ali o momento de você conseguir alguma coisa que você quer. Entende? Então olha só o que essa mulher faz. No versículo 15 diz assim, então ela lhe disse, como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele e uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se vier a ser raspado, isso há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha essa situação. Essa mulher começa ali a se lamentar, começa a chorar, você não me ama. Se você me amasse, você não faria isso, você já me enganou 3 vezes. E ele, para provar para ela que a amava, contou-lhe o segredo. Mesmo ele sabendo que essa mulher não era uma mulher de confiança, se ele já tinha falado para ela algumas vezes de um fato mentiroso e ela usou essa situação para trazer os inimigos para destruí-lo, mas por ele estar cego, por ele estar envolvido, por ele ver aquela mulher linda, maravilhosa, bela, carinhosa, porque nós vamos ver aqui que ele dormiu aos pés dela, de tanto que ele confiava nessa mulher, mesmo diante de todas essas provas, que ela não amava ele, que ela queria a destruição dele, mas ele não conseguia mais raciocinar. Ele estava simplesmente envolvido por essa mulher. Observamos então que ele declarou o segredo e agora vem a sua derrota. Vamos ver agora no versículo 19. Observa só. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha só que situação triste. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar. Ou seja, ela ficou ali envolvendo ele. Vem aqui, meu amor. Com certeza foi dessa forma. Vem aqui, meu amor. E faz carinho. E ficou ali do ladinho dele, até que ele dormiu no joelho dela. E aí veio essa destruição. Vamos ver agora no versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viraram um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então aí vai para uma outra parte, mas eu quero focar agora nessa situação. Essa mulher destruiu a vida de Sansão. Sansão, um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. Sansão tinha um segredo que Deus deu para ele. Aqueles cabelos compridos era a sua força. E ela ficou ali atormentando a vida dele,
né, persuadindo ele, até que ele não conseguiu mais e declarou o seu segredo. E ela o traiu, não é verdade? Chamou aqueles homens para destruí-lo, deixaram ele cego, rasparam a sua cabeça. Olha a decadência desse homem. Observa que já no início ele já foi indo para um caminho que ia levar ele à destruição. Se Sansão tivesse ouvido seus pais, o conselho dos pais, né? O pai falou para ele, não pegue mulher, não pegue mulher de outro povo, de povos pagãos, mas ele não quis saber, eu gosto daquela. E ali já começou, né? Na primeira esposa dele ali que deu tudo errado. Ele foi enganado. E depois mais na frente ele se deita com uma prostituta. Então você vê que vai abrindo as brechas, é dessa forma que Satanás trabalha. Vai abrindo as brechas e ele vai trabalhando, vai te levando na decadência. E Satanás viu que ele era um homem muito fraco em relação a mulheres. Há homens que são assim, sabe? Não pode ver um rabo de saia, como diz aí no nosso ditado popular. Viu uma mulher, ele tá ali, entendeu? Satanás já viu o ponto fraco de Sansão. Então ele já começa a levá-lo à queda. Você vê que é uma mulher após outra, até chegar a Dalila. Dalila é uma mulher linda, maravilhosa. Uma mulher que soube persuadir. Uma mulher que envolveu de tal forma que ele já não conseguia mais raciocinar. Ele já não queria mais saber do que ele tinha, né? Da missão que ele tinha com Deus. Ele era um homem escolhido por Deus para uma grande obra. Então aquela mulher o destruiu. Logo mais à frente você vai ver que nosso Deus é tão misericordioso que ele ficou ali preso, cego, né? E os cabelos começaram a crescer e o Senhor novamente deu-lhe força. E ali ele destruiu esse povo maldito. Mas infelizmente ele morreu junto. Então a história de Sansão poderia ser bem mais bonita, né? Poderia ser uma história muito mais edificante. Mas aí nós vemos um homem escolhido por Deus, um homem cheio da graça do Espírito Santo, e quando ele se envolve com uma mulher, ele tem na vida dele a destruição. Então isso tudo é só para vocês verem, mulheres, o poder que você tem. Entende isso? Então Satanás, que não é bobo nem nada, ele é astuto, ele fica aí usando as suas discípulas para nos enganar. Nós não precisamos bater de frente com o homem, nós não precisamos provar nossa força. A nossa força já vem de Deus. Nosso Deus, quando te criou, já te capacitou com tudo isso. Nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo e vamos aprendendo a lidar com essa situação. Você tem aquela sensibilidade, você consegue enxergar coisas que o homem não consegue enxergar. Você tem uma força assim, surpreendente. Fica doente, tá lá, tá gripado, tá limpando o casa, tá cuidando dos filhos, tá cuidando da casa, não é dessa forma? Tem a força para gerar, dar luz. É dessa forma, entende? E tem essa força da mulher com o homem, que é a parte mesmo carnal, tá? O homem é atraído por uma mulher carinhosa, formosa, que se cuida, que sabe chegar, sabe conversar. Então, às vezes você quer algo do seu marido e tá batendo de frente com ele e você não vai conseguir. Com o homem é diferente, você tem que saber lidar com ele, porque o homem, ele já tem nele essa coisa, não, ninguém manda em mim, ninguém vai falar o que eu devo fazer, porque é algo já nato nele também. Deus já deu isso para ele, entende? Deus criou ele mesmo para governar sobre a terra, assim como nós mulheres, mas o homem tem essa graça de Deus também. Então isso já é nato nele, então só não adianta você bater de frente com o seu marido, porque você vai sair no prejuízo, você não vai vencer. Mas se você usar aquilo que Deus te deu, saber conversar. Olha só, mais lá na frente, eu já falei sobre Esther aí, mas nós temos Esther, que ela está numa situação tão terrível, o povo dela está com uma sentença de morte, e ela tem que chegar ao rei, não poderia chegar ao rei, assim sem avisar, assim sem ele chamar. Mas ela pede ao seu povo, orem por mim, jejuem por mim, e eu vou lá. Mas ela tinha algo especial diante desse rei. Ela cuidava com amor, com carinho, era obediente. Ela só apresentava a ele quando ele a chamava. E quando ele estava com ela sabia cuidar dele. Tanto que quando ela se apresentou, ele estendeu o cetro para ela, para que ela não fosse morta. E ainda disse mais, minha rainha, o que você deseja? Se você me pedir a metade do meu reino, eu te darei. Entende isso? Olha a força de uma mulher. Então é isso, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração, que você venha usar essa força que Deus te deu, esse empoderamento dado pelo Senhor para edificar a sua casa. Amém? Bom, antes de eu terminar aqui, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras mulheres, porque eu quero ver um grande número de mulheres vencendo.
um grande número de mulheres fechando as brechas, um grande número de mulheres edificando a sua casa. Porque você é capaz de fazer isso, porque o seu Deus já te capacitou para isso. Amém? Então é isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.